que eu sou assim? É outra pergunta complicada. E eu me lembro quando eu era criança, eu morria de crise. Eu lembro de ficar no meu quarto às vezes tão angustiada, porque eu queria ser como a minha irmã. Eu queria ser comunicativa como ela, embora eu também sou muito comunicativa. Mas eu não sou muito do relacionamento, né? Hoje eu sou adulta, tal. Então hoje eu valorizo mais isso, mas eu era muito de metas, objetivos e tal. Sempre muito inteligente, então eu gostava de estudar, eu ficava meio na minha caixinha, dentro dos meus alvos pessoais, dos meus alvos particulares. E a Núbia não. A Núbia ela era relacionada, assim, ela era do povão, sabe? E eu me lembro de quantas vezes ela levava lá pra nossa casa amigas pra dormir lá em casa. Eu não tinha ninguém. Sabe quando você não... Parece que eu não conseguia chamar. E eu muitas vezes na minha infância, na minha adolescência, eu questionava, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu queria tanto ser igual a Núbia. Por que eu tenho essa característica? Por que eu tenho esse estilo de ser? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho essas respostas tão naturais? Porque o temperamento ele faz isso, ele faz a gente agir de forma rápida, né? Naquilo que é predominante dentro de nós. E eu ficava me questionando, sabe? Por que eu sou assim? Engraçado, nessa semana, quando eu estava orando para o Senhor trazer o tema específico dessa live dentro dessa série, me veio na mente lembranças da minha infância, dos meus questionamentos, das minhas perguntas, das minhas indagações. Por quê? Olha aí, a Juliana falou, eu também fui e ainda sou muito reservada. Né? Você vai entender um pouquinho melhor nas próximas lives, Juliana. Nós vamos falar sobre os temperamentos e a força de caráter e você vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Mas você já parou para pensar sobre isso? Por que eu sou assim? Você já parou para refletir sobre essa pergunta? Para tentar trazer dentro de você mesmo uma resposta? Por que eu sou assim? Por que o outro faz com tanta agilidade? Ou por que o outro consegue fluir na conversa, no diálogo? Ou por que o outro é tão centrado, né? É tão inteligente e eu tenho tanta dificuldade? Por que eu sou assim? Difícil isso, né? Ah lá, a Bruna falou que ela é igualzinha a Núbia. Às vezes eu sofro porque ela queria ser mais reservada. A gente tem essa tendência de querer estar ou viver ou ser o outro, não é? Nós temos essa tendência de querer fazer o que o outro faz ou ter a resposta do que o outro tem. Aí a Juliana falou, fui muito decepcionada, então não confio em quase ninguém. Vamos falar sobre isso também, Juliana. Não hoje, mas nós vamos falar sobre isso também. Então hoje eu queria trazer para você o texto base daquilo que a gente vai ministrar. Tá lá em Salmo 139. Se você não leu esse salmo ainda, eu gostaria de deixar como tarefa de casa. Eu não vou lê-lo por completo. Vou ler 3 versículos somente. Mas eu gostaria que você lesse na sua casa. Porque esse salmo é quando Davi expressa, né? Falando a percepção de como ele se vê em Cristo, porque ele era assim, como ele foi formado, como ele foi estabelecido, é quando ele entende que o Senhor ele não perdeu o controle, o Senhor o fez da maneira como ele queria que fosse. Esse Salmo 139 é um salmo que a gente tem que imprimir e deixar, sabe, num lugar muito visível na nossa casa. Um lugar estratégico para nós confessarmos todos os dias que nós somos exatamente quem Deus gostaria que nós fôssemos. Por que eu sou assim? Porque é assim que o Senhor sonhou. Porque foi dessa maneira que o Senhor planejou. Porque tudo em você foi planejado, foi desejado, foi calculado. Tudo em você foi almejado pelo nosso Senhor. Você tem as suas características, você tem o seu temperamento, você tem as suas expressões, as suas aparências, a sua aparência física, de acordo com aquilo que o Senhor designou, de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Você é exatamente como Deus queria que você fosse. Então, por que eu sou assim?
porque você carrega Cristo, porque você é a imagem de Cristo, porque você foi inserida num contexto, num propósito. E Deus precisava usar de características específicas ao seu respeito para cumprir o propósito que Ele definiu antes mesmo de te trazer à existência. Tudo em você, preste atenção. Tudo em você faz parte daquilo que o Senhor quer fazer, quer realizar aqui na terra. Todas as suas características, todas as suas qualidades e aparentemente até os defeitos fazem parte daquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra através de você. O Senhor, Ele não erra, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe a maneira de trabalhar dentro do nosso interior, Ele sabe a maneira de nos impulsionar. Preste atenção, antes de entrar no texto ainda. Eu falei um pouquinho que eu sou colérica. E eu também te falei um pouquinho que eu sou mais de meta, de objetivo. E agora, adulta, tenho trabalhado um pouco mais a questão do relacionamento. Mas eu não era muito de relacionamento. E o que acontece? Eu me mudei, fomos implantadores. Hoje a gente está na 6ª igreja que nós implantamos. Nós implantamos 6 igrejas em lugares distintos, em lugares diferentes. Meus filhos estudaram numa escola muito pequena, então eles não tinham um laço de amizade muito grande. Mudamos em seguida, agora estamos em Rio Verde. E eu, algumas vezes eu falo para o Senhor, Senhor, mas eu queria tanto ser mais calorosa, amorosa, né? E quando eu comecei esse trajeto de começar a cumprir aquilo que o Senhor tinha para mim, algumas coisas começaram a fazer efeito no meu coração, a ter certeza, assim, eu comecei a ter clareza, né? Que o Senhor tinha me feito exatamente como eu precisava ser. Quem implanta igreja ou quem implanta um projeto é mais fácil, né, para essas pessoas que são coléricas. Por quê? Porque como eu sou de meta, eu lido com isso de maneira muito fácil, eu lido com isso de maneira muito lógica. Então eu sofro menos. A questão de deixar um ambiente, de deixar o nicho de amizade que o Senhor me confia, eu sofro menos com isso. Eu consigo mudar para um outro destino e fazer o que o Senhor quer fazer através de mim. Você percebe que faz parte de um propósito? Se Deus tinha para mim a implantação de igreja, eu precisava ser como eu sou. Se Deus tinha para mim essas mudanças, né? Eu precisava aprender ou aceitar isso com naturalidade, com facilidade. E isso o meu temperamento me ajuda. As minhas forças de caráter me ajudam. Percebe isso? Então nós somos exatamente como Deus queria que nós fôssemos. Nós somos exatamente como Deus escolheu, Deus desejou, Deus planejou. Por quê? Porque antes dele te trazer a existência, ele já sabia o que você faria. Antes dele te trazer a vida, a vocação da vida, ele já sabia o que ele tinha planejado para você. Ele já sabia, entende? Então você é exatamente como Deus queria que você fosse. Preste atenção, Salmo 139, 13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, Deus, porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas demais. Disso eu tenho convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então esse salmo ele é muito poderoso porque ele fala algumas verdades que nós precisamos aprender. A primeira verdade que nós precisamos aprender nessa manhã, nessa live, é que foi o Senhor quem nos formou. No 13 ele fala: Tu criaste o íntimo do meu ser. Foi o Senhor quem te criou. Foi o Senhor quem te criou. E ele foi criando, sabe, cada célula, cada órgão, tudo em você. O Senhor, ele foi criando tudo em você. Foi o Senhor quem te criou.
foi o Senhor quem te criou. E a palavra fala que ainda foi tecendo no ventre da nossa mãe. Ainda quando nós não tínhamos forma, ainda quando nós não tínhamos aparência, ainda quando nós não tínhamos noção do que seria, de como seria a vida, de como seria tudo, Deus foi tecendo, Deus foi desenhando, Deus foi planejando, Deus foi Ele mesmo, sabe? Ele foi construindo, Ele foi edificando, Ele foi formando você. Por isso você é assim. É exatamente por isso que você é assim. Porque você foi criada com tanto carinho, você foi criada com tanto amor, você foi criado, sabe, com tanto capricho. O Senhor, Ele é caprichoso, o Senhor, Ele é detalhista, o Senhor, Ele é amoroso. E Ele fala, tuas obras são maravilhosas demais. Sabe, é tão perfeito hoje você poder olhar no espelho e não ver só você, porque nós temos uma tendência. Nós temos uma tendência de olhar no espelho e começar a observar a ruga que está aparecendo, a olheira, sabe? Nós temos uma tendência de olhar no espelho e começar a perceber a flacidez que nos acompanha no decorrer dos anos de experiências que a gente vai adquirindo. Mas às vezes nós não olhamos no espelho para elogiar a formação de Deus. Nós não olhamos no espelho e falamos, uau, eu sou imagem de Cristo, eu sou exatamente como Deus queria que eu fosse. Eu revelo Jesus aqui na terra, sabe? Eu sou semelhança de um Deus amoroso, de um Deus protetor, de um Deus incrível. Eu sou filha amada de um meu pai, de um papai querido. Nós olhamos no espelho e percebemos o que não temos. Nós olhamos no espelho e percebemos a comparação. Ah, minha irmã entrou aí, ó, a Núbia. Era ela, gente, Núbia Prudente. Nós percebemos o que não temos. Nós percebemos o que nos falta. Ai, mas a fulana é tão incrível, a Beltrana é tão incrível. Deixa eu te falar, você também. Você também é maravilhosa, você também é incrível, porque você é o que Deus queria que você fosse. Você foi tecida, você foi criada. Olha no 16 o que fala. Os teus olhos, Pai, viram o meu embrião. Viram-me como embrião, viram o meu embrião. A parte menor, a pequena parte, Ele viu tudo. Ele conhece você do fio da cabeça à planta dos pés. Ele conhece tudo em você. E mais ainda, todos os dias determinados para mim foram escritos antes de qualquer um deles existir. Além do Senhor te planejar, te desejar, além do Senhor tecer tudo em você, Ele definiu uma história de sucesso, de alegria. Ele definiu uma história de plenitude, de satisfação. Você não somente foi criada, você foi programada para vencer. Você foi programada para viver uma vida de vitória. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para nos fazer tirar o olhar daquilo que nós precisamos olhar, para tirar a nossa atenção daquilo que é importante para nós. Entende isso? É por isso que o diabo quer nos tirar o olhar das qualidades, sabe, da imagem, da semelhança do Pai e nos fazer olhar para aquilo que não temos. E aí nós começamos a questionar, por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Eu queria ser igual a Núbia. Ah, não, eu não queria ser assim. Eu queria ser igual ao meu irmão. Eu não queria ser assim, eu queria ser igual a Ciclana. Cuidado. Cuidado porque você tem caído nas armadilhas do inimigo. Cuidado porque você tem caído nas conversas que o inimigo tem lançado sobre a sua mente, nos pensamentos de ineficiência, de inutilidade, sabe? E de fracasso. Essas perguntas, elas nos rodeiam, mas não são de Deus para nós. Porque Deus, Ele tem uma palavra para você hoje. Você é assim. Preste atenção. Eu vou falar bem devagar porque eu quero que você entenda. Você é assim. Porque eu queria que você fosse assim. Você é assim.
Porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos para você do jeito que você é. Você é assim, porque eu conheço o seu futuro. Eu conheço o seu amanhã. E sou eu mesmo quem planejei cada dia. Eu conheço o que vai vir. Você é assim. Porque eu quis que você fosse assim. Você é assim. Porque você vai fazer a diferença na terra. Sendo assim. Amém? Amém? Sabe, então quero te agradecer pela sua presença aqui na live. E eu quero que você reflita sobre esse salmo. Salmo 139, ele fala verdades absolutas de Deus para nós. Nós somos exatamente quem Deus queria que nós fôssemos. Para fazer a diferença nessa terra. Para marcar as pessoas que estão próximas a nós. Então corrija o seu olhar. Amém? Corrija o seu olhar. Corrija o seu olhar, não fica olhando o que você não tem. Olhe para dentro de você e comece a ver as qualidades que existem dentro de você. Você foi tecida, você foi escolhida, você foi separada, você foi determinada por um pai amoroso, por um pai presente e por um pai que conhece o seu futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Deus te abençoe grandemente, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Quero novamente pedir para que você envie essa live para novas mulheres, para novas mães. Eu tenho certeza que Deus vai curar quem participar. E eu sinto no meu coração de finalizar com uma oração. Quero orar por você. Eu sei que Deus vai fazer. E eu sei que Deus vai curar identidades nessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, a Deus, ó Pai, por cada mãe que está me ouvindo. Por cada mulher que está me ouvindo agora. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor falou para Jeremias que colocaria as palavras na boca e ele não falaria segundo a impressão do coração dele, mas segundo a direção do Espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Deus, que essas palavras possam, ó Deus, ó Pai, entrar, ó Deus, em cada quarto, entrar, ó Deus, em cada cômodo de casa, entrar, ó Deus, em cada cômodo, ó Deus, ó Pai, da vida profissional dessas mulheres, aonde elas estiverem agora. Que o Senhor tenha liberdade para trazer a cura emocional, a cura de identidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender toda ação contrária, toda mentira na mente. Eu sei que aqui, ó Deus, tem mulheres que estão me ouvindo que estão cansadas. Tem mulheres que estão me ouvindo que estão desanimadas. Tem mulheres que estão me ouvindo que estão indignadas com essa frase. Por quê, Pai? Por que eu sou assim? Mas eu sei em nome de Jesus que o Senhor é o remédio, o Senhor é a cura. Pai, eu creio, ó Deus, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas mães, dessas mulheres agora. Deus vai movendo os céus e terra e vai trazendo, ó Deus, ó Pai, a cura que elas precisam nas emoções. Em nome de Jesus, vai limpando agora todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de cansaço, de desânimo. Vem trazendo a cura existencial, vem trazendo a cura para a identidade, vem trazendo a cura para as emoções, vem movendo, ó Pai, no coração dessas mulheres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a Deus, ó Pai, que elas vão receber o alívio agora. O alívio agora, porque o Senhor ouve, o Senhor responde. Porque é pelo Senhor, é para o Senhor, não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Espírito do Senhor que flui. Por isso, em nome de Jesus, cura a alma, cura as emoções, é agora, papai, em nome de Jesus. E traga o alívio. Receba o alívio sobre o seu coração. Receba o alívio sobre a sua mente. Receba o alívio do Pai agora, em nome de Jesus. Seja curada completamente pelo poder daquele que nos criou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua semana e até quarta que vem, se Deus quiser. Um beijo, gente.